Doutor Me Consulta já está de volta para levar para você, telespectador, muita informação sobre saúde, bem-estar e prevenção. Então, participe do nosso programa, tire suas dúvidas conosco, encaminhe suas perguntas ou até mesmo a sua sugestão de tema aos nossos especialistas da saúde. Para participar é muito simples, basta você enviar para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha e eu conto com a sua participação. E agora, o Labovida tem um recado para você. O teste molecular para a Covid-19, PCR, é um exame genético para a detecção do coronavírus desde os primeiros dias de infecção. O PCR detecta o vírus na fase aguda da doença, identificando a presença do RNA do vírus em amostras obtidas por meio de suave, o famoso cotonete, na mucosa do nariz e garganta. É um teste indolor, porém pode ser incômodo para algumas pessoas. O exame deve ser realizado por pacientes do 2º ao 12º dia de início dos sintomas, como febre, tosse seca, cansaço, entre outros. Agende seu exame pelo WhatsApp 98803 1565 ou ligue 3626-4276. A coleta pode ser realizada na sua casa e o resultado do teste sai em até 24 horas. O laboratório está sempre buscando o melhor para atendê-los e, claro, sempre com um selo de qualidade que só o Labovida tem. Não fique na dúvida, faça o seu exame. Labovida, cuidando de você. Você que acompanhou a minha entrevista com o Dr. Maurício Costa, veterinário. No programa passado, nós estávamos falando sobre rações, alimentos transgênicos. E, por ter levantado muitas dúvidas ainda, muitas perguntas, participação dos nossos telespectadores, resolvemos dar continuidade a este assunto. E eu estou recebendo ele mais uma vez aqui no Dr. Me Consulta, o nosso veterinário Maurício Costa. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Kelly. Obrigado mais uma vez pelo convite. Fico feliz que a gente tenha conseguido um número de perguntas aí bom com relação ao tema, que é um tema muito importante. O assunto deu o que falar, viu, doutor? Muitas perguntas, várias participações. Bom, gente, uma das perguntas, doutor, que ficou no ar é se o alimento transgênico, ele é a mesma coisa, é o mesmo alimento que contém agrotóxicos, ou não? Então, Kelly, não. A alimentação, a transgenia, como nós falamos, ela foi criada com o objetivo de quê? Melhoramento no cultivo do plantio. E melhoramento no cultivo e no custo dele quer dizer o quê? Que quanto menos agrotóxico você usar, melhor. Não vou dizer que vai ficar 100%, mas quanto menos você usar, melhor, menos herbicida, melhor. E quanto melhor a produção, quanto mais proveitosa é essa produção, melhor para o agricultor que mexe com isso, né? Então, a ideia é você reduzir. Então, respondendo a sua pergunta, tem uma menor incidência do uso de agrotóxico. Não quer dizer que é 100%, mas é uma menor. E como isso interfere na gente? Menor uso, menor absorção de toxinas pela gente, melhor saúde. Também tem a questão dos alimentos orgânicos, né, doutor? Então, as pessoas têm que entender que existe uma diferença entre o alimento transgênico, como eu já tinha falado anteriormente no outro programa, os não transgênicos e orgânicos. Qual é a diferença? Transgênicos, geneticamente modificado, você vai tirar a falha genética daquela produção, você vai enxertar uma outra genética ali que vai melhorar aquilo e aquilo vai ser produzido em larga escala. Foi feito no laboratório. Alimentos não transgênicos são os alimentos normais, são as produções normais, as sementes de milho, soja, que normalmente você tem que tem uma carga genética de facilidade, por exemplo, para ter fungos, para ter algumas pragas e que você vai ter que usar o quê? Consequentemente, herbicidas, enfim, alguns outros métodos para evitar esse tipo de coisa. E a cultura orgânica é uma cultura de menor escala. Ela é feita controladamente para quê? Para que ela não tenha nenhum agrotóxico, e aí sim entra a cultura orgânica, que ela evite ao máximo as pragas e acaba se tornando um pouco mais custosa devido à produção diminuta. Doutor, a gente vai agora para mais uma participação da Josi. Ela é do bairro Santa Teresa e ela pergunta: cozinhar alimentos transgênicos para dar ao pet tem problema? Não vejo por que teria problema, né? Na verdade, é bom essa pergunta da Josi, porque é uma dúvida que outras pessoas podem ter. O alimento ser transgênico não quer dizer que ele é ruim, não quer dizer
só que ele foi modificado geneticamente para que melhorasse a produção. Mas ele vai ter as mesmas características de um alimento natural normal. Vamos agora para a participação do Giovanni. E ele pergunta, doutor, a ração com essa alteração faz bem para o gato? Não tem nada dizendo que faça bem e que não faça, né? Como eu afirmei. Nós trabalhamos com a medicina baseada em evidências. Não tem nenhum trabalho publicado dizendo que não dê transgênico para o seu animal porque ele vai ter câncer, que ele vai fazer isso. Existem sim algumas especulações sobre isso, mas nada afirmando, nada dizendo que tenha ou não tenha. Não sei nem se essa palavra é correta, né, em relação, assim, de dizer que é muito relativo, né, doutor? Acho que vai muito de organismo para organismo. Às vezes o que faz bem para você pode não fazer bem para mim. E acho que é a mesma questão na hora da alimentação dos nossos pets também. Exatamente. Claro, você tem que dar o melhor? Tem. Você tem que ver o que você vai dar? Sim. Só que isso não é uma coisa que eu possa obrigar você a fazer. Você tem que estudar, entender, e em cima disso, você como tutor vai ver, eu acho que é melhor isso daqui, porque é uma coisa que eu acredito, ou eu acho que é melhor esse, porque para mim não vai ter problema. Eu posso só dar os fatos e em cima disso você tomar a sua conclusão. Exatamente. Se surgir dúvidas, é só ir até com o doutor Maurício Costa e tirar suas dúvidas, né, esse doutor? Ou mandar uma mensagem para cá para o doutor Me Consulta para a gente responder. Exatamente, também. Olha, doutor, a gente tem mais uma participação, é da Emanuele. E ela pergunta se os petiscos também têm transgênicos. Então, em norma, você tem que ver na embalagem. É obrigatório, tem uma normativa que é obrigatório a identificação de transgênicos. Tem alguns petiscos orgânicos, sem corantes, sem palatabilizantes, que eles são tranquilos. Mas tem petiscos que têm sim em sua base ali derivados de alimentos que são transgênicos e ele vai estar lá. Então, você vai ter que escolher. Tem alguns animais que eles têm alergia, às vezes, a corantes, algumas coisas, e as pessoas associam isso diretamente à alimentação transgênica. Então, ele é o vilão disso tudo, mas não tem como dizer se é ou não, entendeu? Foi, na verdade, como é que eu posso dizer? Uma coincidência, podemos dizer assim. É isso. Vai ver, o cachorrinho, ele já tinha essa predisposição de ter essa alergia, e aí algo ali na alimentação pode ter, não necessariamente por ser transgênico. Então, Kelly, é muito complicado hoje você ser seletivo, até porque hoje o Brasil tem, salvo engano, 90%, acho, de produção, da produção brasileira de soja, tá? E milho, é com grãos transgênicos. Então, hoje é muito complicado você chegar e falar assim, vou fazer isso. E se o transgênico fosse tão ruim, o grande vilão, ele já teria sido banido da nossa alimentação, né? Exatamente. E aí, como eu falei, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e a ONU, que são as principais normativas ali que vão fazer isso para entender o que está acontecendo, eles já fizeram mais de 2.000 estudos e não chegaram à conclusão de que os transgênicos, de fato, venham fazer mal. Então, eu acho que acaba criando-se não vou falar marketing, mas uma questão de especulação muito alta com relação a algo que está sendo estudado e não está sendo comprovado. Então é isso, né, doutor? Caso o tutor esteja dando algum tipo de ração que contenha o alimento transgênico, e se ele observar algo de diferente no cachorrinho ou no seu gato, enfim, é só levar até o veterinário e lá vai tirar todas as suas dúvidas, porque muitas vezes pode ser algum fator externo que não tem nada a ver com a alimentação. Claro, tem fator ambiental, fator genético, tem N fatores que podem acontecer. A culpa, ele não é o vilão disso tudo, então não se preocupem. Pode dar ração, procure a ração. Hoje nós temos grandes rações no mercado de renome. Pensa, acho que para finalizar, você tem uma grande marca de ração no mercado. Você acha que ela daria algo ruim para o seu animal com o nome que ela tem? Ela não ia se preocupar com a questão da qualidade do produto dela? Porque hoje temos rações no mercado de 300, 400 reais. Como é que uma empresa vai pagar? Não seria estranho você cobrar 400 reais no saco de ração de algo que vai fazer mal para o seu cão? Inclusive, tem muitas marcas que já estão aí há longos anos. Exatamente, já está há muito tempo trabalhando com isso. Então, assim,
investe em pesquisa para melhor digestibilidade do paciente, investe em saúde, em raças específicas, em patologias específicas e você vai deixar nesse elo da corrente, que seria o transgênico, passar batido? Eu acho que não, né? Então, por isso eu defendo muito essa questão de que a transgenia não vem afetar, não vem como a vilã da história para afetar a questão da alimentação dos nossos animais. Tá certo, doutor. Olha, muito obrigada por nos esclarecer isso, né? Trazer mais, tranquilizar aí os tutores. Podem dar alimentação transgênica aos seus bichinhos, que isso não vai trazer malefício nenhum à saúde deles. Obrigado, Kelly, e até a próxima. Até a próxima, doutor. Olha, se você tem alguma dúvida ou até mesmo queira sugerir algum tema, que é o nosso veterinário, doutor Maurício Costa, encaminhe para o número da produção que está aparecendo na sua telinha. Te convido também para nos acompanhar no Instagram e no YouTube. Lá no YouTube você vai poder acompanhar todos os nossos programas, de onde você estiver e assistir quantas vezes você quiser. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas eu volto no próximo programa trazendo mais informações para você. Até lá!